Estamos de volta para continuar falando sobre fisiologia renal e só para revisar alguns termos que a gente estava tratando no vídeo anterior, aqui nós temos o néfron, né, que é a unidade funcional do rim que vai ser responsável por essas atividades, por exemplo, de filtração. E a partir daí, senhoras e senhores, nós entendemos que até o produto final desse sistema aqui, que é o néfron, ser a urina, esse líquido, antes de ser urina, ele vai passar por uma série de modificações. Essas modificações vão ter como função, né, nós já discutimos no vídeo anterior, a filtração. Então, a partir do momento que eu faço uma filtragem, eu seleciono da minha parte líquida do sangue, o plasma, aquelas toxinas ou substâncias, substratos que têm potencial de fazer mal para o corpo. E aí o que eu vou fazer, à medida que esse líquido filtrado corre por esses túbulos do néfron, é justamente avaliar ele, tipo olho no olho. Eu vou ver como é que está a concentração desse líquido. Eu também vou avaliar o meu corpo lá em cima, como é que o meu corpo tá, o volume de líquido está muito aumentado. Então aqui embaixo no rim, o que eu vou fazer é startar um processo que vai fazer secreção de água, eliminar a água, porque lá em cima no meu corpo eu tenho um volume de líquidos aumentado. E se eu aumento o volume de líquidos, eu consequentemente elevo a pressão arterial. Logo, eu desconfiguro a homeostasia. E o oposto também vai ser verdadeiro, né? Então, é por isso que esse líquido, mesmo após ser filtrado, ele não vai direto para cá, ó, e já vai ser eliminado para a bexiga para ser urinado. Nós precisamos, no caso o rim precisa, avaliar as condições desse líquido e também avaliar as condições do corpo. É por isso que ao longo desse trajeto, esse líquido filtrado vai sofrer uma série de modificações, como a reabsorção para devolver para o corpo alguns solutos necessários e solventes necessários, e a secreção de substâncias que são nocivas, mas por alguma razão não conseguiram ser filtradas aqui entre a cápsula de Bowman e o glomérulo. Beleza, meu nobre, mas você está sendo hipócrita. Você não acabou de me dizer que a filtração vai justamente selecionar as porções mais tóxicas e metabólitos inúteis do plasma para jogá-los fora? Então por que raios existe a secreção? Por que o processo de secreção existe, já que a filtração já faz esse trabalho? Essa é uma excelente pergunta, meu jovem mancebo. Eu sei responder? Eu acho que não completamente, mas, pelo que eu entendi, vai envolver um processo que diz respeito à filtração, beleza? Então, olha só isso aqui. Como que vai acontecer esse processo de filtração? Percebam, como a gente discutiu no último vídeo, que todo o sangue, ou pelo menos a maior parte do sangue, né, que circula pelo nosso corpo, vai fazer uma visita lá nos rins. E aí esse sangue chega até os néfrons por essa estrutura, né, que é uma continuidade aqui da arteríola aferente. Ela afere e aqui dentro da cápsula se emaranha numa rede de capilares que nós vamos chamar de glomérulos, certo? E depois esses capilares saem da cápsula, se tornando arteríola novamente, chamada de arteríola eferente. Aí vem os capilares peritubulares. Então vejam só o que acontece. O volume do plasma que entra nessa arteríola aferente é 100% do volume do plasma, tá? O que acontece aqui no glomérulo é justamente a filtração, que vai retirar de uma porção X do plasma tudo que representa uma impureza. Nesse caso aqui, de 100% de volume de plasma que entrou no glomérulo, 20% foi filtrado. E os outros 80% eles seguiram seu trajeto para os capilares peritubulares. Por que esse sangue precisa circular nos capilares peritubulares perto dos túbulos? Justamente pelos processos de reabsorção e secreção.
Eu sei que parece meio confuso, né? Reabsorção, porque acho que reabsorção traz a ideia de trazer do sangue e reabsorver, né, para o túbulo. Mas na verdade é o oposto. A reabsorção é tirar do túbulo e jogar no sangue de novo, tá? Então, por mais que pareça meio confuso, é assim. Eu não fiz as regras, então eu só estou obedecendo. E aí, o que vai acontecer, graças à reabsorção e à secreção, esse sangue, esses 80% que foram filtrados, precisam continuar correndo nas periferias, nas proximidades desses túbulos, para que esse sangue aqui, contendo plasma, que foi filtrado, volte a receber algum soluto durante uma reabsorção, por exemplo, ou ceda alguma coisa que não foi filtrada aqui para o túbulo, beleza? É justamente o que essa imagenzinha está mostrando. Volume de plasma que chega no glomérulo é 100%. Somente 20% vai ser filtrado. Então, de 100 ml, eu só vou tirar 20 daquele 100 todo para aqui para dentro do túbulo. E aí o líquido, que nós chamamos agora de filtrado, ele vai percorrer o túbulo e o que acontece é justamente reabsorção, secreção, secreção, reabsorção. É o que está mostrando no passo 3. Então, de 20% do que foi filtrado, 19% foi reabsorvido, 19% de todo o fluido. E o que sobra mesmo, esses 1%, é o que é realmente aquele lixo celular, aquilo que precisa ser descartado. E aí o que acontece? Olha só, mais de 99% do plasma que entra nos rins retorna à circulação. Entram 100% e retornam 99%. Só a fração do que é a sujeira celular é que vai ficar aqui dentro. E é por isso que a gente não urina 180 litros de água. Vocês se lembram que eu mencionei algo do tipo, por que a secreção existe, já que o líquido já vai ser filtrado aqui no glomérulo? É agora que a gente vai responder essa pergunta. Isso vai acontecer de uma maneira um pouco mais inespecífica, graças a um mecanismo que existe nessa associação entre capilares e cápsula de Bowman. Logo de cara, aqui nessa imagem, a gente já consegue ver algo meio diferente. Dá para identificar aqui nessa imagem a arteríola aferente, o sangue com o plasma que ainda não foi filtrado está chegando por aqui. Aqui vocês veem o glomérulo, essa rede de capilares, e essas célulazinhas aqui ao redor dos glomérulos, por mais que lembrem pericitos, não são pericitos. São células chamadas de podócitos, né, que lembram pés. E aí o que vai acontecer é que esses podócitos têm pequenos pezinhos, os chamados pedicelos, né? Então seriam meio que esses bracinhos aqui, olha só. E o que vai acontecer é que os bracinhos de um podócito estão meio que entrelaçados nos bracinhos de outro podócito, tipo duas mãos assim com os dedos se entrelaçando. E essa característica vai ajudar a fazer uma barreira. Exatamente. E é aí que nós vamos conseguir entender que entre o glomérulo e a cápsula de Bowman existe um mecanismo de barreiras de filtração glomerular. São barreiras que naturalmente estão localizadas entre os capilares e a cápsula para limitar a filtração, para selecionar aquilo que vai ser filtrado, como uma peneira faz. Então, dito isso, agora a gente vem para essa imagem aqui, que mostra o capilar glomerular. Aqui vocês estão vendo a célulazinha endotelial. E logo abaixo dessa camada endotelial, a gente tem, obviamente, um tecido conjuntivo, uma membrana basal. Olha só, vou mostrar aqui porque está muito mais perto e tem muito mais imagem. Aqui é o lúmen do capilar glomerular e aqui dá para ver um pedacinho do núcleo da célula endotelial. Esses capilares aqui, eles possuem poros ou fenestrações, que são meio que pequenas aberturinhas entre células endoteliais, entre uma e outra. Esses poros aqui, eles têm cerca de 70 nanômetros de diâmetro. Ou seja, esses poros, por si só, já representam uma espécie de barreira.
porque moléculas que forem maiores do que 70 nanômetros, tipo 100 nanômetros, já não vão conseguir passar por essas fenestras aqui, vão bater e voltar. Então, o próprio capilar sanguíneo, as próprias porosidades no endotélio capilar glomerular já representam uma espécie de barreira. E aí, como eu mencionei anteriormente, essa camada endotelial está apoiada em cima de uma lâmina basal, que também vai funcionar como uma espécie de barreira, porque essa lâmina basal tem na sua composição, por exemplo, proteínas como laminina, colágeno. Tem também proteoglicanos. E os proteoglicanos que fazem parte da composição dessa lâmina basal aqui, eles estão carregados negativamente, justamente para repelirem alguns tipos de ânions. Ou seja, a lâmina basal, que é onde o endotélio está apoiado, ela também tem um mecanismo de seleção, de filtração. E, como se já isso não bastasse, depois dessa membrana basal, nós vemos esses triângulozinhos aqui. É porque nessa vista eles são triângulos. Mas, na verdade, são os pedicelos, os pezinhos dos podócitos. Então, é meio que isso aqui, olha só, tá? Então, os próprios pedicelos, eles também têm um mecanismo que vão filtrar, que vão filtrar e limitar a passagem de certos solutos. Então, esses pedicelos, como eu já mencionei, se entrelaçam. Eu só não faço isso com a outra mão, porque a outra mão tá gravando, obviamente. E isso acaba fazendo uma pequena membrana, uma membrana muito fininha, que acaba fazendo essa seleção, acaba atuando como uma barreira de filtração. E ela também tem a capacidade, assim como o endotélio e a lâmina basal, de filtrar moléculas grandes, e ela também está carregada negativamente, como a lâmina basal. Ou seja, ela também repele alguns tipos de ânions. Então, meus amigos, no final das contas, o que existe aqui entre o glomérulo e a cápsula de Bowman não é um espaço vazio que o soluto e o solvente simplesmente caem aqui. Existem mecanismos para barrar, são as barreiras de filtração. Elas existem entre o glomérulo e o espaço de Bowman para filtrar, porque nem tudo que está no plasma precisa necessariamente estar aqui na cápsula de Bowman. Então, em relação às barreiras de filtração, nós temos 3. O próprio endotélio capilar, com as suas fenestrações, as suas porosidades. Abaixo do endotélio capilar, uma lâmina basal, a qual ele está apoiada e é carregada negativamente para repelir algumas espécies de ânions, e os pedicelos dos podócitos, que, numa relação uma e o outro, fazem as fendas de filtração, que também atuam, esses buraquinhos aqui, como uma forma de seletividade, para selecionar quais solutos vão passar e vão ir finalmente para o lúmen do vaso tubular. Tem também uma coisa que eu esqueci de mencionar, é sobre essa célula mesangial aqui. Ela meio que está numa intersecção entre 3 capilares sanguíneos, e ela tem uma função tanto quanto interessante até. Nessa célula mesangial, alguns feixes citoplasmáticos, eles têm alguns filamentos meio semelhantes à actina, que é uma proteína contrátil. Então, essas células mesangiais estão aqui nessa intersecção entre os capilares não à toa. Ela também vai atuar no controle de fluxo, além de promover a secreção de algumas citocinas, por exemplo, durante algum processo inflamatório. Então, elas também vão participar, ainda que não de uma maneira extremamente direta, do processo de filtração. E aí, agora, dito isso, nós vamos entender definitivamente a taxa de filtração glomerular. Bom, vocês devem estar se perguntando, ou também não devem estar se perguntando, enfim, se existe esse mecanismo de 3 barreiras contra a filtração, qual é a força que continua empurrando o plasma
a ponto de fazê-lo vencer essas 3 barreiras. Deve haver uma força que o faz e consegue fazê-lo vencer esse mecanismo de 3 barreiras de filtração. E é isso que nós vamos ver nessa imagem aqui. Então, como vocês conseguem verificar, nós temos principalmente alguns vetores de força e pressão que atuam entre o glomérulo e a cápsula de Bowman. A primeira força que ajuda o plasma a vencer as barreiras de filtração, nós vamos chamar de pH, que na verdade é a pressão hidráulica. Essa pressão hidráulica aqui é pressão do líquido, né? Hidráulica e líquido. E o que acontece? Essa pressão hidráulica representa a força que o próprio plasma exerce na parede dos vasos. Então aqui eu tenho sangue e plasma. O próprio plasma exerce uma força contra as paredes do glomérulo. Essa pressão hidráulica aqui é também resultado da pressão arterial, né? Então, se eu tenho uma pressão arterial, né? Se eu tenho pressão arterial, eu vou ter, de certa forma, ainda que seja uma pressão fisiológica, mas o sangue ainda exerce, só que de maneira fisiológica, uma pressão contra a parede dos vasos. Ainda que seja uma pressão de 120 por 80, existe uma força de sangue contra os vasos. Então, é essa pressão hidráulica aqui que o sangue faz contra a parede do capilar que vai ajudar ele a vencer esse esquema de 3 barreiras de filtração glomerular e vir aqui para a cápsula de Bowman. Beleza? Só que não é tão simples assim. Isso porque existem outras 2 forças que atuam contra esse potencial de filtração. Uma delas é a P-fluido, que é a pressão do fluido. Eu não sei se vocês sabiam, mas aqui na cápsula de Bowman não é um vácuo, tá bom? Existe um quantitativo de líquido aqui em volta do glomérulo, certo? E esse líquido que está aqui em volta, ele também está exercendo uma força. Só que essa força é contra a parede do vaso, nesse sentido aqui. Então, ela meio que ajuda as barreiras, ela meio que impede um pouco essa pressão hidráulica, que é uma pressão que força o líquido para cá, tá? Essa pressão do fluido que está aqui na cápsula de Bowman, ela... Deixa eu apagar essa garrancheira, tá bom? Me desculpe, eu não sei que eu não sou muito organizado. Essa pressão do fluido que está na cápsula de Bowman, que faz uma força contra essa pressão hidráulica, é cerca de 15 milímetros de mercúrio. Tá bom? Essa pressão hidráulica, que é a pressão do líquido contra a parede do glomérulo e que acaba forçando ele a vir para cá, é 55 milímetros de mercúrio. Ou seja, no final das contas, mesmo que tenha essa P-fluido fazendo 15 milímetros contra a filtração, aqui eu tenho 55. Então essa pressão hidráulica ainda é suficiente para permitir filtração. Mas não é só essa P-fluido que acaba atuando nesse processo de impedir essa filtração. Nós temos esse π aqui, e não, nós não vamos calcular a área da circunferência do glomérulo, tá bom? Esse π é para representar uma outra força que atua sobre esse sistema, e como vocês estão vendo, né, pela direção da setinha, uma força que é contra a filtração, a direção do líquido para cá, para a cápsula de Bowman. Esse π aqui é uma referência a uma unidade chamada de pressão coloidosmótica. E por mais que pareça ser um nome extremamente difícil, pressão coloidosmótica, eu não sei se tem aqui escrito, é uma pressão que se refere à osmose. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, mas no outro vídeo eu cheguei a mencionar que nem tudo que vai chegar no glomérulo vai ser filtrado. Glicose, por exemplo, apesar dela ser filtrada, mas ela tem que voltar para o corpo, tá? Mas substâncias que não são a glicose, por exemplo, nem chegam a ser filtradas. É tanto até que um exemplo delas, por exemplo, é proteína. Proteína nem é como a glicose até chega a ser filtrada e depois é reabsorvido. Proteína não.
Pelo menos a maior parte da proteína, não. Então, proteínas e outras substâncias que não são filtradas, elas estão aonde? No sangue, no plasma. Então, como elas não vencem as barreiras de filtração, elas estão aqui, tá bom? Porque elas estão no sangue, estão no corpo. Elas não estão sendo filtradas, então elas ficam por aqui. E essas proteínas e alguns íons que, por exemplo, por terem uma carga elétrica igual à das barreiras e serem repelidos, eles ficam aqui até serem, posteriormente derramados para lá, para fora do glomérulo. Mas enquanto isso não acontece, o que eu tenho aqui? Eu tenho proteína e tenho outros solutos, enfim. E o que é que tem aqui também? Eu tenho líquido, eu tenho água, ou seja, eu tenho um gradiente osmótico aqui. Como as proteínas não passam pelas barreiras de filtração e não são filtradas e ficam aqui, eu tenho uma força, um gradiente de osmose, porque eu tenho muito soluto aqui. Então a água tende a fazer uma força para vir para cá, para dentro, porque tem soluto. E segundo a osmose, a água vai na direção de onde tem mais soluto. Ou seja, as proteínas e os outros compostos iônicos que não são filtrados e estão, em consequência da vida aqui dentro do glomérulo, eles exercem essa pressão coloidosmótica que puxa o líquido que está por aqui para dentro do glomérulo. E essa pressão é até um pouco notável, é cerca de 30 milímetros de mercúrio. Ou seja, ela é considerável. Então, fazendo a resultante das forças, como a gente faria lá em física, nós percebemos que 55 menos 30 menos 15 dá 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, no final das contas, apesar dessas pressões exercendo uma influência contrária a filtração ocorre. Então, esses mecanismos existem para poder justamente barrar certas substâncias, mas mesmo assim a pressão resultante de 10 milímetros de mercúrio possibilita sim a filtração.